Então, gente, enquanto vocês estão chegando, eu vou começando, porque vocês sabem que o tempo passa muito rápido, muito correndinho. Vou até deixar aqui, né, do meu lado para eu dar uma controlada aqui. Ah, a Nicole chegou. Para eu dar uma controlada aqui no tempo. Rafa, para a gente poder aproveitar ao máximo, né? Boa tarde, Nicole. Esse tempinho que a gente tem, Jô, porque passa muito rápido, né? Então, acho que a Juliana não chegou ainda. A Silvia chegou. Hoje a sugestão de tema foi da Juliana Fraga, né? Ela não chegou, espero que ela venha, mas se ela não vier, né, aqui para conversar com a gente enquanto está acontecendo, espero que ela assista depois, né? Estou muito grata por esse tema, porque eu acho que na verdade, né? Ah, Juliana Fraga, acabou de entrar, estávamos falando de você, ou em você, né, da escolha do tema. Que bom. Isso, excelente tema, Ju. Isso mesmo. Eu fiquei bem feliz porque os temas anteriores, né, foram em relação a mães narcisistas, né? Ó, a Ana Clara chegou, né? E o quanto, né, que esse relacionamento tóxico também, né, acaba contribuindo, né, para o estabelecimento de outros padrões tóxicos também de relacionamentos, né, na vida, inclusive o amoroso. Eliana, isso. Partilhar piscina, um tema muito importante. Isso mesmo. Daniele Seixas. Que bom, Juliana, que você ficou feliz. Sérgio chegou. E eu estou feliz também, porque os homens estão participando, né? O tema de hoje são mulheres que amam demais e relacionamentos abusivos, né? E é super importante também que os homens participem, né? Não só as mulheres. Que bom que vocês estão chegando. Sejam bem-vindos. Ah, o Bruno chegou também. Que bom. Então, gente, eu acho que esse tema, né, aproveitando para falar que homens e mulheres estão aqui, né, chegando e participando, que é um tema que é importante para todos, né? Quando a gente fala sobre relacionamento, a gente está falando sobre homens e mulheres, né? E por mais que o tema seja mulheres que amam demais, a gente vai ver que não são só as mulheres que amam demais, né? Também existem homens que amam demais. E daqui a pouquinho a gente vai falar por que a gente escolheu. Claro que o tema foi da Juliana, né? Mas também não foi à toa que ela escolheu mulheres que amam demais e não homens, né, que amam demais. E como disparador, eu já estou começando aqui, enquanto vocês chegam, né? Quem chegou atrasado pode ver depois, na gravação, porque tem dado certo, com uma certa frequência, né? Então as lives têm ficado gravadas, então para a gente poder, Melissa chegou, aproveitar esse tempinho aqui que a gente tem, né? E como disparador, eu vou usar uma frase de um filme que, se vocês não assistiram ainda, super recomendo que vocês assistam. E é um filme super sensível. E a primeira vez... que bom, Carol. Carol tá com saudade das aulas, eu também. Que a primeira vez que eu ouvi essa frase, né, nesse filme, eu fiquei absolutamente impactada e nunca mais esqueci. Do filme As Vantagens de Ser Invisível. Imagino que quem assistiu esse filme também não esqueceu dessa frase, que o personagem fala assim: a gente aceita o amor que acha merecer. Então, é uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter, né, aqui hoje. Né? A Carol está perguntando por onde assiste as lives gravadas, né? Você perdeu a última. Pelo IGTV, tá, Carol? No próprio, se você entrar no meu perfil lá no Instagram, é só você entrar
que vai estar ali gravada. Você pode ver no IGTV todos os vídeos de todas as lives, tá bom? Então, uma coisa que acontece, gente, como a gente discutiu nas últimas lives, né, como uma das consequências de se ter uma família tóxica, né, de ter o desenvolvimento, né, de um modo de funcionar, de um padrão que possivelmente, como eu disse, não é nada determinista, né, que vá se desenvolver depois, né, é de tentar reviver o que foi vivido, né, o que foi experienciado na infância. Então, se aquela menina ela não foi amada, né, ou então ela recebeu o amor ou percebia o amor de uma maneira muito torta, né, o amor vindo junto com violência, o amor vindo junto com críticas que eram muito devastadoras para ela, né? Se esse amor ele vinha junto com abusos físicos, abusos emocionais, muito provavelmente essa menina ela vai ter muita dificuldade nos seus relacionamentos em reconhecer o amor quando ela encontra. Então ela vai confundir, vai ter uma tendência a confundir esse amor também com outras coisas. Controle, por exemplo, pode ser que ela perceba como amor. Um ciúme exagerado, ela pode perceber, inclusive, como uma prova de amor. Uma possessividade do outro, ela pode achar romântico, ela pode achar bonito. Ela pode confundir, por exemplo, controle com cuidado. Eu só estou cuidando de você. Essas pessoas não são boas para você. Então, tudo aquilo que ela foi aprendendo também, na sua família, ou com aquela mãe que era tóxica, ou às vezes não era a mãe, era o pai, ou então era uma família que era tóxica, ela vai ter muita dificuldade depois, em ter um relacionamento saudável, com um amor que seja um amor, de fato. O que vocês estão colocando aqui? Eu já vi que vocês escreveram um monte de coisa. Aqui, Eliana, será que há mais casos de mulheres que amam demais e sofrem, ou os homens não falam desses sofrimentos? Então, Eliana, tem uma autora, eu não estou com o livro dela aqui, porque agora eu estou tentando não comprar livros de papel. Eu estou tentando e não conseguindo, mas na medida do possível eu estou tendo livros digitais, no Kindle. E tem uma autora que se chama Robin Norwood. Essa autora ela escreveu um livro chamado Mulheres que Amam Demais. Esse livro é um clássico. Inclusive, foi o grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, esse grupo ele se inspirou nesse livro dessa autora, da Robin. Então, o que ela vai dizer? O que ela percebeu? Que sim, existem homens que amam demais. E eles têm o mesmo padrão que essas mulheres elas desenvolvem. Eles também tiveram um padrão de relacionamento familiar abusivo, com pessoas invasivas, pessoas controladoras, pessoas sem limite, também com esse mesmo padrão. E esses homens, eles também na fase adulta, eles tentam vivenciar aquilo que eles vivenciaram na infância, como uma situação inacabada para tentar resolver essa situação. Só que existe uma diferença, porque os homens, eles tendem a direcionar esse padrão, que é um padrão mais obsessivo, porque mulheres que amam demais são mulheres obcecadas, pelos seus relacionamentos, ou pelo relacionamento, ou pela pessoa, pelo seu cônjuge. Só que o homem ele vai direcionar essa obsessão para outros objetos. Ao invés de serem coisas internas, uma dimensão interna, como o amor ou os relacionamentos, o homem ele vai ficar obcecado pelo trabalho.
por exemplo, ou então pelo jogo, né, por um esporte, por um hobby. Ele vai vivenciar, ele vai desenvolver o mesmo padrão, ele vai ficar obcecado com alguma coisa, né, mas de uma outra forma, né, também como uma forma de se proteger, da mesma forma que essa mulher, só que ele vai direcionar, para outros objetos. A maioria deles. Da mesma forma que as mulheres, em sua maioria, elas desenvolvem essa obsessão por um homem, né, ou por um relacionamento, o homem ele vai direcionar, em sua maioria, para coisas do mundo externo. Tá? Agora, isso não significa que todos os homens são assim, até porque a gente sabe, né, que também existem mulheres que elas não ficam, né, elas não desenvolvem esse padrão, por exemplo, né, de obsessão por um relacionamento, mas também por trabalho, mulheres que são obcecadas, né, por trabalhos, mulheres que trabalham demais, né, e não só mulheres que amam demais. Então, sim, Eliana, existem, mas em sua maioria, né, as mulheres elas costumam desenvolver, né, essa obsessão por homens. Então, amar demais costuma ser principalmente um atributo feminino do que masculino, né? Então, essa autora, a Robin Norwood, ela vai dizer que isso se dá, né, em razões, né, em termos biológicos e também culturais, tá? Por isso que isso acontece. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. A Tânia chegou. Tá bom. Deu uma congelada aqui nos... Aqui, Daniele está falando, mulheres que sufocam o filho. Sim. Então, foram as nossas lives passadas, né, também em relação às mães que são controladoras, que são manipuladoras. E esse filho, né, Daniele, que você está falando que é sufocado, né, por essa mãe, ele também pode ter muita dificuldade depois, no futuro, em identificar um amor, né, porque o que ele está aprendendo, né, com o amor dessa mãe é o controle, né, é uma pessoa que toma conta da vida dele, né? Então, existe uma dificuldade muito grande, né? E também tem o seguinte, né? Quem vem de um padrão familiar tóxico, além de ter muita dificuldade, né, em identificar quando encontra um amor, ou se aquilo que encontrou é amor, primeiro, aquela migalhinha que é dada, quando é uma migalha que é dada, é percebida como amor, e essa mulher, ela tem muito medo de perder. Então, ela se agarra a isso com unhas e dentes, né? Então, uma das características, né, das mulheres que amam demais é justamente esse medo de perder. Então, elas fazem de tudo, né, para manter esse relacionamento, inclusive e principalmente se anular, porque a única coisa que essa mulher enxerga é esse homem, né, e ela não se enxerga. A Juliana está falando aqui, uma sociedade machista não contribui para nada esses comportamentos da amada. Exatamente. E também, Juliana, na nossa sociedade, até uma discussão que essa autora faz, né, a Robin, numa edição nova que ela fez desse livro, porque esse livro é da década de 80. Né? Naquela época não se falava, né, esse termo, não se conhecia esse termo, né? Mulheres que amam demais. Esse termo, na verdade, ele foi disseminado com esse livro, né? E ela faz uma discussão nessa edição nova, porque ela acreditava, né, quando ela lançou esse livro,
que esse livro, né, ele iria ajudar muitas mulheres, que elas iriam se beneficiar disso, que as mulheres daquela época, né, iriam perceber que elas estariam amando demais, iriam identificar isso como um problema, e que as meninas de agora, né, elas, como elas são de uma nova geração, que elas já tivessem menos dificuldades. E ela disse que não, né, que não foi isso que aconteceu. Até porque a gente ainda vive numa sociedade que romantiza muita coisa, né, como, por exemplo, romantizar o ciúme, e também os papéis, né, o que a sociedade, né, ainda atribui como um papel, por exemplo, né, de uma esposa, que uma esposa ela deve cuidar desse homem, né, e acaba sendo muito complicado quando, por exemplo, esse homem ele desenvolve uma dependência química, quando esse homem ele é violento. Então, é muito difícil também para essa mulher saber qual é, né, esse limite entre o cuidado, ela está cuidando do casamento dela, ela está cuidando do marido dela, ou ela desenvolveu ali uma codependência. Né? Então, é uma sociedade que acaba reforçando também esse tipo de comportamento, que a mulher ela precisa cuidar do marido, que a mulher é cuidadora. A mulher ela tem esse papel, né, de cuidar. Então, a Robin ela fez um trabalho bem interessante, porque como é que ela percebeu isso, né? De onde veio essa história, né, de mulheres que amam demais? Porque ela trabalhava com pacientes que eram dependentes químicos. E ela começou a perceber que as esposas, né, ela trabalhava com homens dependentes, né, de álcool, e ela começou a perceber que as esposas elas desenvolviam um padrão muito parecido com esses homens, né, que tinham a dependência do álcool. E ela percebeu que da mesma forma que esses homens, né, eles tinham, e gente, eu vou falar algumas palavras que são utilizadas no livro, a versão que eu li é em espanhol, que é a única que tem no Kindle. E eu não quis comprar a versão de papel que era traduzida. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu não sei como foram traduzidas. Então, por favor, né, flexibilizem, tá? Se eu disser algum termo que não é assim, né, que enfim, que está na versão em português, é porque eu estou fazendo aqui uma tradução livre. Tá? Então, ela vai falar, né, que o homem, da mesma forma em que ele é viciado, em que ele desenvolveu um vício por álcool, essa mulher, ela apresenta o mesmo padrão, só que ela desenvolve um vício por esse homem. Né? E da mesma forma que esse homem, ele tem um dano grave para a vida dele, né, porque o álcool ele vai deteriorar o organismo, né, essa dependência vai prejudicar muito a sua vida, da mesma forma essa mulher, ela vai se deteriorando, né, com essa dependência que ela tem desse homem. Ela vive num nível de estresse extremo, né, porque para cuidar desse homem que tem uma dependência química, ela se anula. Tanto que a Robin ela vai chamar essas mulheres de co-alcoolistas. Então, elas têm um padrão também que elas desenvolvem de salvadoras, né, que é um padrão de codependência. Né? O que seria a codependência? É a dependência da dependência do outro. Né? Então, da mesma forma que esse homem depende dessa mulher para cuidar dele, essa mulher depende dessa dependência. Então, ela se anula, ela não faz nada na vida além de cuidar desse homem. Todas as suas atenções são voltadas para esse homem. Então, também existem ganhos secundários, né, que a Robin identificou nessa relação. Quais seriam esses ganhos secundários? Porque essa mulher ela acaba sendo bem vista também, na sociedade. Nossa, é a esposa exemplar.
ela acompanha esse marido, ela cuida desse marido, né? Ela cuida mais desse marido do que, né, da própria vida. Então isso acaba sendo bem visto também, né? E tem também algo de superior nisso, né? Nossa, é como uma pessoa que é vista, que é percebida como muito virtuosa, né? Então isso também traz um reconhecimento social para essa mulher, né? Então existem ganhos também. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Aqui, Marilene. Minha mãe vende roupas e uma menina de 19 anos, ai Deus, disse que não ia comprar tal roupa porque o namorado não ia gostar. Pois é, Marilene, e é exatamente isso, né, que a Robin ela estava discutindo na versão nova, né, do livro dela, que ela acreditava que as meninas, né, elas já fossem ter, né, dessa geração, fossem ter um entendimento diferente, né, mas não, elas também, né, acabam reproduzindo, né, da mesma forma que as gerações passadas também reproduziam. Mas agora também elas têm chance, né, como tem muito material, quer dizer, não sei se tem muito material, mas como existe material nesse sentido, ela tem acesso à informação, então, a princípio, ficaria menos complicado para identificar. Só que também tem o seguinte, isso é uma outra coisa que a autora, né, ela traz para a gente pensar, né, que assim, que a gente está falando aqui de uma forma racional. Nossa, mas aí tem informação, ela vai perceber. Só que não, né? Também existem fatores emocionais que dificultam que essa mulher perceba que aquilo que ela está vivenciando traz sofrimento, que aquilo não é amor, né? Então, o termo pode ser, né, mulheres que amam demais, mas na verdade seriam mulheres que se amam de menos. Elas se doam totalmente para o outro e elas simplesmente se anulam, né? Elas deixam de existir por causa do outro. Então, a Robin ela vai falar que, na verdade, o que tem ali, né, por detrás dessa obsessão não é o amor. O que tem o que tem por detrás dessa obsessão é o medo, né? Então é o medo de ficar sozinha, é o medo da rejeição, é o medo de não ser digna de amor, né? O medo de não ser capaz de atrair, né, um afeto, de atrair um amor, né, de não conseguir manter, né, um relacionamento e uma perda muito grande de perder essa pessoa. Né? Então, o que tem por detrás disso também, né? Desse medo? O quanto que é importante poder olhar para esse medo. Só que a primeira coisa é reconhecer que existe um problema. Né? E como eu disse um pouquinho antes, nem sempre essas mulheres reconhecem que existe um problema, porque também elas acabam sendo, em muitos casos, reconhecidas pelo seu esforço, né? Como se elas realmente estivessem exercendo um bom papel. Então não existe outra forma. E como você está trazendo, Marilene, a questão da roupa, esse controle, né, do que a mulher vai vestir também muitas vezes é vista como um cuidado. Do tipo, ai, que bonitinho, ele se preocupa comigo. Nossa, ele tem ciúmes de mim. Então, se ele tem ciúmes, porque assim, ele não quer que ninguém olhe para mim na rua. Então, é porque ele gosta de mim. É porque ele me ama. E como eu não quero perder esse homem, eu vou fazer de tudo para agradar, né? Então, se ele não quer que eu use essa roupa, eu não vou usar essa roupa. Né, de jeito nenhum, porque eu não quero perder esse homem. A Cris está falando aqui da codependência, a Juliana está dizendo que ela lê o livro em português,
A Cris está falando de um livro chamado Codependência Nunca Mais, né? E também tem um grupo, gente, de codependência, codependentes anônimos, né? E o lema desse grupo é: só por hoje irei me priorizar. Só que, como eu estava dizendo, né, é preciso identificar que existe um problema, né? E assim, e uma das características que a autora ela vai trazer, né, é que as mulheres em geral elas têm uma facilidade muito grande, né, empática e de compaixão com as outras pessoas, né? Uma compaixão, por exemplo, pelas outras mulheres. Elas realmente consideram que as outras têm um problema, que o problema das outras mulheres é muito grave, né? Agora, elas não se dão conta da gravidade do próprio problema, né? Da sua questão nesse relacionamento. Elas não identificam como um padrão, né, de codependência. Aqui o Lucas está trazendo que há pessoas que têm medo de demonstrar amor, exatamente, por causa de um ex-relacionamento tóxico. E por isso acaba com medo de demonstrar amor no próximo relacionamento. Exato, Lucas, como uma forma de se proteger, né? Então, por exemplo, se uma pessoa se relacionou com outra, né, que era muito controladora, muito manipuladora, uma pessoa muito ciumenta, muito violenta, que era uma pessoa que acabava sendo extremamente invadida, vai ter dificuldade num outro relacionamento. Mas o quanto que é importante também, né, trabalhar esse relacionamento que foi tóxico para poder se abrir para novos relacionamentos, né, para que não seja essa a referência, né, porque senão o outro acaba pagando um pato por uma coisa que não lhe diz respeito, né? Foi a outra pessoa, né, que cometeu que desenvolveu esse padrão tóxico, né? E não essa outra pessoa, né? A Renata está falando, esse comportamento da mulher é inconsciente? É uma pergunta. Então, Renata, é uma defesa e é um padrão. Então, nem sempre a mulher ela se dá conta, ou seja, ela não tem consciência que ela está repetindo alguma coisa. Então, não é uma escolha, né, total e consciente, né, que ela faz, mas ela vai repetindo, até porque, gente, tem coisas que racionalmente não tem sentido. Porque o que acontece? Né, quanto mais, isso é um padrão que foi identificado, né, no comportamento de mulheres que amam demais. Quanto mais o homem ele fica indiferente, quanto mais ele fica distante, quanto mais inacessível, mais obcecada essa mulher fica. E quanto maior a sua obsessão, menos dá certo. Porque esse homem ele vai se afastando cada vez mais dela, né? E quanto menos dá certo, mais ela se esforça, né? E aí acaba sendo um ciclo de autodestruição. Então, pessoas que se envolvem também em relacionamentos tóxicos, né, isso também seria uma faceta, né, da autodestruição. Da mesma forma, né, que trabalhar demais, como a gente falou no caso dos homens, da mesma forma do jogo, da mesma forma que a dependência química, né, se envolver em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, é também uma forma de autodestruição. Ficar com alguém que maltrata, ficar com alguém que humilha, ou alguém que ignora, ou que dá uma migalhinha. Então, isso é uma forma também, né, de se autodestruir. Então, a Carol está falando aqui, o meu namorado passou por isso, viveu um relacionamento muito tóxico. E aí, quando começamos a namorar, ele teve ainda muita dificuldade em demonstrar. Hoje, muita coisa mudou, mas no início
Ele tinha medo. A Valéria está perguntando assim: os dois são vítimas um do outro? Valéria, eu vou falar uma coisa que pode ser que eu apanhe feio aqui, mas eu não sou muito simpática à palavra vítima quando a gente está falando de relacionamento abusivo. Porque um relacionamento tem dois, né? Então, cada um é 50% responsável por esse relacionamento, né? Então, uma coisa que eu trabalho muito na clínica é a autorresponsabilidade, né? Qual é a sua parcela de responsabilidade nesse relacionamento, né? Então, eu realmente não acredito que uma pessoa seja 100% vítima e a outra seja 100% algoz. Porque uma coisa que se repete e muito no discurso, de mulheres, por exemplo, eu falo mulheres, mas homens e mulheres vivenciam relacionamentos abusivos, de pessoas que vivenciaram um relacionamento abusivo, o que se repete é assim: tinha alguma coisa que não encaixava. Era uma sensação de desencaixe. Tinha alguma coisa que a pessoa não sabia explicar muito bem, mas tinha alguma coisa ali que desde o início não estava encaixando. Mas o que acontece também? Se a gente está falando aqui, de uma pessoa que ela vem, de um modo muito pouco saudável de se relacionar, ela não desenvolveu também, um amor próprio que seja fortalecido, uma autoestima, fortalecida. E aí o que vai acontecer? Também existe, um padrão que primeiro existe uma sedução, Ninguém chega, quando uma pessoa, por exemplo, essa pessoa que tem um perfil de abusador, eu não gosto de dizer que a pessoa que, por exemplo, o cara é um abusador, porque eu acho que ninguém é nada, porque não nasce assim, mas por exemplo, quando essa pessoa ela apresenta, esse perfil de abusador, ele não chega dando um tapa na cara, ele não chega xingando, muito pelo contrário, tem um momento ali de sedução. Mas mesmo nesse momento de sedução, existe uma contradição entre o que essa pessoa está dizendo, o que ela está fazendo, ou uma atitude que ela toma, ou até mesmo intuitivamente. A pessoa percebe que tem alguma coisa ali que está errada. E ainda assim ela continua, porque ela tem muito medo de perder essa pessoa. Então acaba que um alimenta a dificuldade do outro, ou um alimenta o padrão muito pouco saudável. Então, para a codependência acontecer, precisa da dependência. E para a dependência acontecer, precisa da codependência, precisam de dois ali. Então, não sei se vítimas um do outro, mas os dois são responsáveis por essa relação. A Juliana Fraga está falando que tem o filme Gaslight, que fala sobre o relacionamento abusivo. Aqui a Cris está falando que o grupo é o CODA, que é o da codependência. A Nicole está trazendo aqui, infelizmente, alguns padrões estruturais estão muito enraizados na sociedade. Aí dificulta mais ainda. Exatamente, Nicole, você está falando dos padrões da sociedade e também, quando se vai trabalhar, por exemplo, a codependência, também é um trabalho muito delicado, porque isso está muito enraizado nessa mulher desde a sua infância, São anos e anos com esse mesmo padrão,
né? Então, a Ana Clara está dizendo que as minhas lives são um tipo de terapia. Que bom, Ana Clara, que tem um efeito terapêutico. Não é terapia, mas parece que está tendo efeito. Aqui, Eliana. Quando a mulher neste contexto é abandonada, acaba vivenciando luto patológico. Nossa, Eliana, é muito complicado, né? Porque eu achei interessante o termo que você utilizou, né? Do abandono, né? Porque quando há um término, exatamente isso. A mulher ela se sente abandonada, né? Então, sim, se a gente está pensando aqui, né, e está assumindo que esse amor, na verdade, não é um amor, é uma obsessão pelo outro, quando há uma perda, né, desse objeto que seria um objeto amado, sim, ela pode desenvolver, né, um luto que você tá chamando, né, patológico, mas assim ela pode desenvolver um luto que a gente chama de luto complicado. O que seria esse luto complicado? Porque o luto complicado ele não se dá só com a morte de alguém, mas com uma perda de um objeto de desejo, de um objeto de amor, né? Então, o que pode acontecer? Essa mulher, por exemplo, não elabora essa perda. Mulheres, por exemplo, que perseguem o ex-marido, que perseguem a atual companheira, né? Esse ex-marido, né? Já acabou o relacionamento, né? Tá refazendo a vida dele, já tem outra pessoa e essa mulher não se conforma. Então ela passa a perseguir a família dele, passa a perseguir essa namorada nova, ela inferniza a vida dele, não deixa, né? Nem ela, porque a vida dela na verdade é um inferno, é porque ela não segue com a vida dela, ela não consegue elaborar esse luto, né? Então ela não se conforma, porque qual seria, se a gente for pensar no luto, né? Qual seria o primeiro passo para a elaboração desse luto? É aceitação. Então, se essa mulher ela não aceita que acabou, esse relacionamento ele não existe mais, né? Então, se ela não aceita essa perda, né? Então é muito semelhante, né, do que acontece, por exemplo, com alguém, né, que perde uma pessoa querida, que uma pessoa querida morre e essa pessoa não aceita essa perda de jeito nenhum, né? E vive como se essa outra pessoa ainda estivesse viva, né? Então, por exemplo, mulheres que perderam o marido, né? O marido morreu e aí ela nunca mais refaz a vida dela. Ela permanece fiel àquele homem que já morreu. Então, da mesma forma, né, essa mulher, em que o homem, né, ele tomou essa iniciativa, acabou o relacionamento, né, ele não tem mais nada com ela, mas ela vive como se ainda estivesse casada com ele, né? Então ela continua fiel a ele, né? E tem mulheres que esperam, não só mulheres, tá, gente? É porque a gente está falando aqui, o tema é mulheres, mas homens também, em menor escala, né? Mas assim, mulheres que ficam 20 anos esperando e falam, não, meu marido. Ela não fala meu ex-marido. Não, meu marido vai voltar para casa. Ele já saiu, já tem outra família, já está vivendo outra história, uma outra coisa. E ela fala, não, ele é porque ele ainda não se deu conta que eu sou a mulher da vida dele. É óbvio que ele vai voltar para mim, né? Então ela se recusa, né? Então sim, ela viveria um luto complicado. Então uma coisa, né, que é muito frequente entre mulheres que amam demais é justamente o desenvolvimento de transtornos, né? Abrir um quadro de depressão, desenvolver um transtorno de ansiedade, somatizar, né? Então ela pode desenvolver inclusive doenças autoimunes. São mulheres, gente, é uma obsessão. Imagina ficar 24 horas por dia preocupada com o que o outro está fazendo,
O que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? Então acompanham, ficam stalkeando o cara, vendo o que ele está fazendo, onde que ele está indo, com quem ele está saindo. Então ela não olha para ela mesma, ela olha para o outro, né? Então um dos trabalhos, né, na clínica é justamente, primeira coisa, né, é trabalhar, porque não adianta, se essa, como eu disse, se essa mulher ela não se der conta de que ela tem um problema ali, não tem o que fazer, né, porque não é você que vai convencer a outra pessoa, né, é muito difícil para quem está ao redor, né, se essa mulher, por exemplo, é uma mulher que ama demais, ou então ela está no relacionamento abusivo, isso desperta raiva também em quem está ao redor, né? Dá vontade de sacudir a pessoa de você não está vendo o que está acontecendo. Não. Às vezes não. Essa mulher, ela realmente ela não está percebendo, porque dói muito. Né? Tanto que a Robin, né, no livro dela, ela faz uma advertência para as mulheres, né, que amam demais e que estão lendo o livro pela primeira vez. Ela aconselha, ela orienta a ler o livro aos poucos, a ler devagar. Ela fala, olha, é possível que você tenha uma resistência, é possível em ler esse livro, é possível que você fique com raiva de algumas coisas, é possível que você não queira ler esse livro e que está tudo bem, né? Porque a resistência é uma forma de proteção, né? Quando fica muito difícil, a negação ela acaba sendo muito útil. Então é possível sim que essa mulher ela realmente ela não esteja enxergando porque ela está em negação. Ela precisa se defender, né? Porque afinal de contas ela encontra um cara, isso também é muito comum no discurso, que o cara é um príncipe, é um gentleman. O cara é maravilhoso. Então ela se agarra nessa ilusão, porque é uma ilusão, né? Esse cara não é aquilo, né, que ele demonstrou ser naquele iniciozinho, né, naquele momento de sedução. Mas é muito difícil para ela, né? Ficar sozinha. É muito difícil admitir que aquilo não é amor. Ela quer muito acreditar que aquilo é um amor, né? E o que é pior, ela se vira do avesso para tentar mudar o outro. E ela começa a travar uma batalha que é uma batalha inglória, porque quanto mais agressivo esse cara é, quanto mais grosseiro, quanto mais violento, ela fala, ele vai mudar. Ela se considera capaz, né, de reverter isso. Não, vou reverter esse jogo. Então, né, se esse cara, por exemplo, termina o relacionamento e se interessa por outra pessoa, ela vai batalhar por unhas e dentes para recuperar, né, esse amor perdido, né, porque na verdade ele vai se dar conta que é de mim que ele gosta, né, eu vou reverter esse jogo, né? Então aqui a Jéssica está perguntando, uma pessoa com perfil abusador é um narcisista? Possivelmente sim, Jéssica, não necessariamente, absolutamente todo abusador é um narcisista, mas com frequência, sim, é um perfil narcisista. Por quê? Né? Então, uma coisa acaba encontrando a outra, né? Por isso que eu não sou muito simpática, né, em usar esses termos, né, de vítima, né, de algoz. Né? Então, por exemplo, esse cara que só pensa nele, né, que você está trazendo aí um perfil narcisista, ele é o centro do mundo. Ele é a única pessoa que importa na face da Terra. E aí ele encontra uma mulher que simplesmente faz tudo por ele, que ele é o centro da Terra, que não existe nada no mundo além desse homem. Então junta, né, a fome com a vontade de comer.
Aqui, a Tânia. Possivelmente a pessoa que passa por esse relacionamento abusivo e tóxico pode se sentir impedida de reagir em condições de igualdade e intimidações, manipulação, chantagens emocionais. Sim, Tânia. Por isso que é importante, antes de qualquer coisa, né, como eu estava falando, o quanto que é difícil para quem está ao redor. Não adianta sacudir a pessoa, não adianta dizer que ela tem que reagir, que ela tem que terminar esse relacionamento, porque muitas das vezes essa pessoa ela não tem força, né? Ela foi sendo drenada, né? A energia dela foi sendo drenada, aquela pouca autoestima que ela tinha foi sendo minada cada vez mais, a autoconfiança também, porque ela foi aceitando, né? Se ela entende, por exemplo, como cuidado, quando o cara escolhe a roupa dela e ela aceita, né, ela vai abrindo as portas também para que outra pessoa resolva as coisas por ela, para que outras pessoas decidam coisas que dizem respeito a ela, né? Então, ela deixa de escolher as próprias roupas. Se a outra pessoa diz que os amigos dela não prestam e ela quer agradar esse homem, ela vai se afastar dos amigos, então ela vai ficando cada vez mais isolada. Se esse homem começa a dizer que a família dela não presta, então ela começa a se afastar da família. Então, se ela, né, isso que eu estou falando também é um padrão, né, é uma coisa frequente, esse isolamento, é uma forma de manipulação também. Né, a pessoa ela vai se enfraquecendo cada vez mais quando ela fica sozinha. Né? Então, uma das formas de ajudar uma pessoa que está no relacionamento abusivo, não adianta brigar com ela. Não adianta tentar ali, né, esfregar as coisas na cara dela que são óbvias. Só que são óbvias para quem está de fora. Para aquela pessoa é muito doloroso ouvir. E ela não quer nem ouvir, porque pode ser que ela esteja na negação. Então é muito importante ajudar essa pessoa a fortalecer a autoestima, né? Oferecer apoio, oferecer suporte para ela, né? E não criticar, e não julgar, né? Porque isso não vai ajudar, e nem um pouco, né? Aqui a Renata, e quanto ao abusador? Ele comete esse comportamento na relação de forma consciente? É uma maldade? Então, Renata, se ele tivesse padrão narcisista, na verdade ele não está se importando muito com o que o outro está sentindo, né? E também o que pode acontecer, por mais que essa pessoa não tenha, né, esse perfil narcisista, eu não gosto muito como eu disse já na primeira live, né? Eu não gosto dessas etiquetas, né? Desses rótulos, mas assim, se é uma pessoa, por exemplo, né, que tem uma pessoa que se humilha, uma pessoa que tá ali, que ele pode fazer o que ele quiser, né, ele pode inclusive, né, ter esse cara, ele vai tendo um comportamento, né, um pouco mais sádico, ele vai se irritando, né, também com aquilo, por exemplo, quando ele fala para aquela pessoa que ele não gosta mais dela, que ele não quer mais ficar com ela e a pessoa fica se humilhando, né, e ele pode também, né, ter um comportamento assim mais sádico, né. Em relação à maldade, né, assim, por isso que eu tô falando que eu não gosto muito de rótulos, né? Sim, gente, tem pessoas que são maldosas, tem pessoas que se aproveitam, né, das outras, né? Também não sou simpática à ideia de patologizar tudo, né? Que tudo é transtorno. Não, tem pessoas que são cretinas mesmo, né? Tem pessoas que se aproveitam de outras. E também, gente, se a gente for pensar, né, como a Juliana falou, né, dessa sociedade machista, se a mulher, né, ela é vista como objeto, e o menino já desde cedo aprende a tratar, né, a mulher como
e a perceber e a tratar a mulher como objeto, ele não vai desenvolver muita empatia, né, pelo sofrimento alheio, pela dor alheia. Né? Então, se ele aprende, por exemplo, que é o máximo ter várias mulheres, né, e ele é reconhecido por isso, ele não vai se preocupar muito com o sofrimento, né, que ele pode causar naquele relacionamento, né, que a sua conduta pode causar também, né? Aqui a Perla, essa pessoa que faz a outra sofrer não percebe que precisa de terapia. Então, Perla, assim, a terapia, a necessidade de terapia, ela em geral, né, como que ela vem? Como que essa necessidade surge? Ou um desejo de autoconhecimento, ou um desejo de desenvolvimento pessoal, ou, em geral, ela vem por uma necessidade, por um sofrimento. Né? Quando uma pessoa ela tá sofrendo muito, ela identifica, né, que aquilo está doendo. Se é uma pessoa que ela está causando dor na outra, né, e ela não está sofrendo, ela não vai ter necessidade, né, de ir à terapia. Em geral, é a outra pessoa que está devastada, né, que ela procura ajuda porque ela está sofrendo muito. E, gente, para variar, já está no finalzinho, meu Deus, como passa rápido, 800 mil coisas que eu queria falar e que eu não falei, como sempre, mas eu não queria deixar de dar uma dica para vocês, né? Se vocês se interessarem por esse tema, né, dos relacionamentos abusivos, amanhã a minha amiga Paty, né, Patrícia Bueno, que também é psicóloga e gestalt terapeuta, ela vai fazer uma live com o título Papo de Relação Abusiva. Tá? O Instagram dela é @psipatriciabueno. Tá? E também queria dar como dicas, claro, né, o livro Mulheres que Amam Demais, né, como eu disse, pelo menos o que eu encontrei como o livro traduzido, só tem papel, não tem Kindle. O livro Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood. Tem um livrinho que eu gosto muito, da Karina Fukumitsu e do Padre Lício, que está aparecendo, obviamente, ao contrário para vocês, que se chama Acolher e se Afastar, Relações Nutritivas ou Tóxicas. E também um livro que eu gosto muito, eu queria ter falado dele também, mas não deu tempo, é A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, também da Karina Fukumitsu, que ela vai falar sobre os relacionamentos que nutrem e relacionamentos que são tóxicos, e vai falar da experiência dela. E também para quem quiser se aprofundar no tema da autodestruição, eu estou com um grupo de estudos, já lancei ontem, que é processos autodestrutivos, suicídio e luto. Tá? Quem se interessar já está ali no Instagram, tá bom? Deixa eu ver se vai dar tempo de falar mais alguma coisinha. Aqui, Jude, conheço o caso de um homem que continua arcando com todas as despesas dessa mulher, mesmo ela tendo outra família. Exato, Jude, não são só as mulheres, né, que, entre aspas, que amam demais, né? Então, é absolutamente importante, né, reconhecer que existe, né, que é um problema, né, que isso não é um amor, e também, né, o desenvolvimento, né, dessa autoestima, né, transformar uma coisa muito bonita, né, que a Robin ela vai falar, né, como que seria a recuperação dessas mulheres que amam demais, né, justamente deixar de amar demais o outro e começar a desenvolver um amor suficiente por si, né, poder se olhar, se valorizar, né, poder, quais são, né, os seus propósitos, né, olhar para si. Isso eu trabalho muito na clínica, né, pelo menos naquele momento, né, porque uma das características é justamente a mulher estar obcecada o tempo todo pensando no outro,
né? Pelo menos naquele momento da clínica, quando ela fala, por exemplo, porque ele pensa tal coisa, né? E você, o que que você pensa em relação a isso? Porque ele gosta de não sei o quê. E você, me conta, o que que você gosta? Porque para ele é muito importante tal coisa. E para você, o que que é importante? Né? Ampliar a perspectiva também, né? Porque para essa mulher o mundo é esse homem, né? E trabalhando com ela para que ela possa também perceber que existem outras coisas além desse homem no mundo, né? E tem uma frase da Clarice Lispector que eu adoro, que ela fala: eu me esquecera de dizer que sem o medo havia o mundo, né? Então acolher também esse medo que essa mulher tem, né? Porque se por detrás dessa obsessão que tenha o medo, né, o medo do abandono, o medo da rejeição, então poder trabalhar esse medo, né, poder trabalhar esse sentimento, né, de rejeição que essa mulher tem, né, e poder trabalhar também, né, o que está acontecendo que ela não se considera digna de amor, né, e também os significados, os sentidos, né, que ela atribui ao amor, né, uma nova percepção de amor, né, que é absolutamente possível. Gente, muito, muito, super obrigada pela participação de vocês. Como sempre, eu morro de pena, porque tem vários aqui. Aqui a Marilene está dizendo que a menina, né, da roupa se afastou das amigas por causa do namorado. A Jéssica, tem pessoas que são cretinas mesmo. Ai, obrigada, Jéssica Manu, sempre maravilhosa. Fabiana, e quando os dois se gostam, mas ela não quer viver esse abuso, porque sabe que a pessoa não muda mesmo. Foram 7 anos assim. Pois é, Fabiana, é porque se a pessoa ela gosta da outra, mas ela se afasta porque ela percebe, né, que a outra pessoa é abusiva, significa que ela, além de gostar do outro, ela gosta do outro, mas ela gosta mais de si mesma. Isso é um sinal de saúde. Que bom, Leandra acabou de se inscrever no grupo de estudos. Que bom. Gente, 18 segundos. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão. E sexta que vem, estou por aqui de novo. Envia os temas, gente, para a próxima semana. Beijo!